Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeira vez neste canal? Então sejam muito bem-vindos, este é o Ateliê Maria Ju e eu sou a G Correia, professora de costura criativa. Hoje nós vamos aprender uma peça muito linda que foi muito pedida lá no Instagram. Vou deixar aqui as minhas duas páginas do Instagram, caso você queira seguir, eu te aconselho a seguir. E a peça de hoje é essa maletinha aqui para guardar esmaltes. Na verdade, nem era para ser essa peça hoje, era para ser outra peça que já estava programada. Mas como vocês pediram muito, mas muito mesmo, eu resolvi gravar então essa maletinha e já trazer para vocês. Ela é muito linda, ela é toda feita aqui no sintético Duna 08, estruturada no recouro, mas vocês sabem que na descrição do vídeo tem a lista de todos os materiais que eu uso para fazer as peças e claro, vocês encontram lá no site esse material para fazer essas peças aqui. Vou mostrar por dentro como que ela é. Gente, eu fiz pra mim essa peça aqui porque eu tava precisando de uma maletinha para guardar os meus esmaltes e olha ela aqui por dentro como é que ela é. Tem esses dois compartimentos aqui para guardar os esmaltes todos de pezinho e tem também deste lado aqui, pra gente colocar o bolsinho, para colocar acetona, óleo de banana, colocar aqui os cortadores, lixa, aqui também mais algumas coisinhas. Então assim, ela é muito completinha, muito bonitinha. Se quiser também aqui atrás, pode colocar um outro bolso também, fica bem útil, vai ser bem aproveitado. E essa aqui então é a aula de hoje. Eu vou pedir para vocês se inscreverem neste canal já, porque eu sei que vocês vão gostar muito desse passo a passo. Então se inscreve, já deixa também o seu like, que isso ajuda muito no crescimento aqui do canal. E agora a gente vai direto pro vídeo, sem mais enrolações, que a gente aqui não é disso. Vamos começar então fazendo os bolsos plásticos do espelho da frente, aquele que vai os vidrinhos de esmalte. Esse bolso aqui que a gente vai fazer, ele tem uma altura que serve para a maioria dos esmaltes, aqueles Colorama, Risqué, Impala, cabe todo de pezinho. Se você quiser colocar esmalte maior, que seja mais alto e que ele fique de pé, aí você tem que aumentar essa medida. Aí você aumenta a medida da altura dos bolsos e aumenta também a altura do espelho, caso você queira fazer os dois bolsinhos, certo? Então, essa medida que eu tô passando é para esmaltes daqueles comuns, basiquinhos mesmo. Se for maior, aumenta então esse tamanho do bolso. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar a pontinha, dobro aqui a pontinha, encaixo o meu zíper aqui embaixo e venho para a máquina. Deixo sempre o meu zíper maior, deixo nas duas bordas ele sobrando, para depois a gente poder passar o cursor. E aí, eu vou dobrando e costurando. Então, vou começar aqui só para prender, faço um retrocesso, pronto, já tá preso. Agora, é só dobrar, dobro aqui a pontinha, aí eu seguro, dou uma leve esticadinha aqui no zíper. Eu seguro aqui, posiciono certinho e passo a costura. Dobro, estico o zíper, posiciono e passo a costura. Se você quiser fazer daquela forma de colocar o zíper aqui virado para baixo, costura na ponta, vira e rebate, pode também. Mas eu não gosto de ficar furando muito o plástico. Então, desta forma, a gente faz uma costura só de uma vez, então a gente não fragiliza esse material, ainda mais por ser plástico, né? Mas você pode fazer dessa forma também que eu falei, costura, vira e rebate. Mas assim, olha só, é só dobrar e fica bem facinho. Esse plástico aqui que eu tô usando, ele é o ponto 30, mas você pode usar também mais fininho. Não aconselho vocês usarem o ponto 40 porque não tem necessidade. Certo? Olha só aqui como que ficou. Eu já tenho a outra parte pronta também, então as duas partes já estão prontas. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar aqui, pego essa parte, uma parte já que tá com zíper, dobro aqui a pontinha e eu vou colocar agora esse outro bolso que tá pronto, eu vou colocar da mesma maneira. Dobro e vou costurando ele todinho aqui. Então, tá aqui, os meus dois bolsinhos, eles já estão unidos. O que que eu vou fazer agora?
eu vou pegar o meu forro, que é o bagum, vou pegar aqui o forro. Ele tá cortado meio milímetro maior do que o meu espelho principal. Não mais do que isso, eu vou achar os meios aqui em cima e embaixo e vou achar o meio aqui também da parte de plástico do meu bolsinho. Já fiz os piques, lembrando que a medida maior, ela corresponde à altura do meu espelho. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar, ó, pique com pique e vou passar uma costura aqui embaixo. Eu gosto de começar do pique pra frente, porque às vezes escorrega, né, esse plástico, esse bagum. Então, pelo menos eu sei que se eu fizer dessa forma, o pique vai ficar no lugarzinho bem certinho. Então, eu costuro. Prendi aqui a parte de baixo. Agora, com tudo bem esticadinho, eu vou passar uma outra costura aqui pra segurar essa parte de cima aqui do meu bolso de zíper. Então, eu passo uma costura aqui em cima, ó. Se vocês quiserem já colocar essa parte de cima direto aqui, tudo bem. Mas fica mais difícil, é mais fácil vocês fazerem do jeito que eu tô falando. Aí, eu passo outra costura aqui pra fechar a parte de baixo desse bolso aqui, senão vai ficar aberto, né? Deixa tudo bem esticadinho, passo aqui a costura. Muito bem. Essa parte de cima aqui, presta atenção, ela não pode, o zíper, ficar direto aqui na parte de cima, porque senão a gente vai ter dificuldade, porque vai ficar batendo no viés de acabamento que vai ter aqui por dentro do nosso espelho. Então, eu vou pegar uma tirinha de plástico e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer aquela dobrinha aqui. Faço a dobrinha e eu já venho costurando. Essa parte aqui até é mais fácil fazer dessa forma. Já venho costurando direto aqui, que a gente fecha daí o bolso na parte de cima e fica um acabamento aqui para que o cursor não fique batendo no nosso viés aqui em cima. Então, a gente tem essa folga aqui, tem esse espacinho, certo? Então, aqui eu vou virar a pontinha e vou costurar aqui no meu bagum. Então, olha só, aqui eu já venho costurando direto. É aquilo que eu falei, se quiser fazer isso também nessa parte, já costurar direto, fica até melhor, porque fica uma costura só. Mas é mais difícil, tá? Tem que deixar tudo bem pregadinho. Então, aqui eu já passo a costura, venho esticando o meu zíper, esticando um pouquinho, não muito, só pra tirar essas ondinhas aqui que tem nele. E passo aqui já de uma vez, olha só. Dobro, seguro e costuro. Aqui não tem problema ter sobrado esse pedacinho de bagum, porque como foi cortado maior, então vai sobrar mesmo. Vou passar os dois cursores aqui e vou passar uma costura fechando tudo isso daqui, esse bolso, daí ele já vai ficar prontinho. Para quem tem dificuldade em passar cursor, é só você cortar uma ponta, deixar uma maior, outra menor. Pego aqui o cursor, entro aqui, deixo uma pontinha sobrando pra gente poder puxar. Vou abrir aqui mais um pouquinho. Aí, eu encaixo, ó. Quando eu vejo que ele tá alinhadinho, eu encaixo essa outra parte. Aqui tem essa pontinha sobrando, que com o dedão eu vou empurrando. Olha só, até que as duas pontinhas estão pra fora e eu consigo puxar. Então, tá aqui, o cursor tá passado. Mesma coisa com este outro aqui. Eu corto, olha só. Corto um pedaço. Vou encaixar na parte maior. Encaixa aqui na menorzinha, tá alinhadinho, agora é só empurrar, ó. Empurro com o dedão, pronto. Saiu as duas pontinhas aqui e eu deixo ele aqui no meinho. Agora, eu vou passar aquela costura aqui em volta. Então, a parte aqui, ó, do nosso bolso do espelho da frente já tá pronto. Então, eu passei a costura, refilei e não faço mais nada. Não arredondo o canto, não faço mais nada. Deixo ele assim, certinho. E a gente vai fazer o espelho, o bolso do espelho de trás agora. Para os bolsos, então, do espelho de trás, eu fiz a mesma coisa com os dois plásticos, né? Dobrei a beiradinha e coloquei aqui o zíper, então, a mesma coisa. Este daqui,
eu vou colocar o zíper na parte que é maior, tá? No comprimento maior do meu corte. Então, eu deixo esses dois aqui separados. E aí, eu vou pegar a minha tela e um pedaço de elástico menor do que a minha tela. E eu vou costurar esse elástico aqui esticando. Então, como que eu vou fazer isso? Eu coloquei meu elástico aqui na beiradinha da minha tela, faço aqui um retrocesso. E agora, eu começo a esticar esse elástico aqui. Eu estico e vou passando a costura. Por isso que ele tem que ser cortado menor do que a largura da minha tela. Mas não precisa também ser muito menor, não precisa ser muito pequenininho. E aí, olha só, eu ponho a pontinha dele com a pontinha da minha tela e vou costurando. Tá vendo que ele vai fazer um enrugadinho. Pronto. Então, olha só como é que ficou. Ele ficou assim, certo? Faz um certo enrugadinho. Se você quiser ele mais apertado, é só cortar o elástico menor ainda. E aí, você aplica dessa mesma forma. Vou pegar um pedaço de viés de boneon e aí eu vou colocar para dar o acabamento. Vou colocar assim. E aí, eu vou esticando esse elástico para costurar. Então, eu vou colocar aqui na minha máquina. Dobro aqui o meu viés no meio. Venho aqui na beirada. Dou os primeiros pontinhos, retrocesso. E agora, eu venho esticando o meu elástico para poder colocar esse acabamento aqui dentro. Olha só. Vou esticando e passo aqui a costura. Dobro, estico e passo a costura. Chegou no final, eu faço um retrocesso. E tá pronto aqui o nosso acabamento do bolsinho de tela. Como eu falei, se quiser mais apertado esse elástico, corta ele um pouquinho menor. Agora, eu vou montar esses bolsos no meu bagum. Bom, então, o que eu fiz? Eu achei os meios, tá? Lembrando que a medida maior é a altura, então, eu achei os meios, fiz um pique em cima, um pique embaixo. E eu vou montar aqui, vou fazer um gabarito só pra gente saber direitinho onde vai costurar. Então, eu vou colocar esse zíper aqui bem na marcação dos piques, esse zíper maior. Aí, o bolso de telinha também vai ficar nessa marcação e o bolso de plástico fica aqui na parte de cima. Então, eu já tenho aqui uma ideia do que vai ser. Eu vou aproveitar já esses piques aqui para me dar essa direção. Se você quiser fazer até um risquinho aqui no meio, pode fazer, porque depois a gente vai colocar uma tira de acabamento aqui. Mas não tem necessidade, ó. A gente coloca aqui, ó, o bolso de telinha e já passa uma costura aqui. E vou passar uma costura aqui também no outro lado, aqui nessa beiradinha. Então, eu costurei, passei uma costura aqui de cada lado. E agora, eu vou passar uma costura aqui no meio. Eu vou posicionar ele aqui no meio, vou passar uma costura porque eu quero essa profundidade aqui para fazer esse bolsinho para guardar acetona ou o que você quiser que seja, né, de tubinho. Então, eu vou passar agora uma costura aqui no meio. Então, olha só, eu abri aqui, abri assim, deixei esticadinho e vou passar a costura aqui em linha reta. Pronto. Aí, agora eu preciso fechar aqui fazendo umas preguinhas, que é para poder justamente dar essa profundidade que a gente precisa nesse bolso. Então, eu faço aqui 2 preguinhas, bem simplesinho, e passo aqui a costura. Lembrando que esse forro de bagum, eu também cortei ele com meio centímetro a mais nas bordinhas. Ó, faço agora aqui a preguinha neste outro bolsinho também. E aí, a gente já tem os bolsinhos com profundidade, que é o que a gente precisa. Pronto. Então, este bolsinho aqui já está prontinho, já está colocado. Esse outro aqui de plástico, né, o pequenininho, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar uma costura aqui na direção do meio, passo aqui uma costurinha, eu vou só acertar aqui
essa sobrinha, porque senão vai me atrapalhar na hora de eu posicionar. Então, agora sim. E eu deixo aqui um espacinho aqui em cima sobrando, certo? Aí, o que acontece? Eu vou alinhar ele aqui e já vou passar uma costura desse lado também. E aqui embaixo. Então, eu vou passar uma costura na volta toda dele. Vou passar a costura, mas não vou passar ainda no zíper, porque ele tá sem cursor. Então, eu vou passar só aqui na parte do plástico, ó. Aí, eu viro, costuro aqui a parte de baixo. E aqui também, aqui eu posso passar reto, tá? Porque o cursor eu vou colocar daqui pra cá. Então, aqui eu posso passar, não tem problema. E ainda não vou fechar a parte de cima, não. Agora sim, eu vou colocar o cursor aqui primeiro e depois eu passo uma costura fechando aqui em cima. Passei o meu cursor e costurei aqui a parte de cima. Agora, eu vou colocar o último bolsinho aqui. Alinho ele meio com meio, parte de cima com a parte de baixo. E eu vou passar uma costura aqui, bem na beiradinha aqui, ó. Então, já dei os primeiros pontinhos. Agora, eu venho alinhando, deixo ele bem esticadinho. E vou passando aqui a costura pra prender esse zíper aqui. Pronto. Já está tudo preso. Agora, a gente precisa dar os acabamentos, né? Pra não ficar aparecendo essas costuras. Peguei uma tirinha aqui de sintético, deixei no corte a fio mesmo. Esse daqui é um Dexter 04 rosa. E eu vou colocar em cima dessa costura aqui pra gente tampar ela aqui. Então, eu vou colocar aqui em cima, alinho certinho, e eu vou passar uma costura em cima e uma costura embaixo. Faz um ponto bem bonito. E aí, a gente já dá o acabamento nesses bolsinhos. Costurei esse aqui de baixo, vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Ó, vou colocar aqui. E vou passar a costura aqui, mesma coisa, em cima, embaixo e em cima. Pronto, deu o acabamento aqui. E agora, eu pego a tira maior e vou dar o acabamento aqui. Vou tampar essas costuras aqui, do mesmo jeito. Ó, eu posiciono ele aqui, passo uma costura por fora e por dentro aqui, ó. Então, olha aqui, ó, não tem mistério. A gente posiciona essa tirinha em cima da onde tá as costuras, alinha certinho e passa a costura de acabamento. Esse calcador que eu tô usando, vocês sempre me perguntam, é um calcador de metal pra zíper. Tem lá no site, dá uma olhadinha lá em calcadores, tem esse calcador aqui. E eu acho ele ótimo, porque vocês podem ver que não tem dificuldade nenhuma de passar a costura. Por ele ser bem fininho, a gente consegue passar na beiradinha sem problema nenhum. Agora, eu vou passar o cursor aqui e vou passar uma costura na volta toda. Passei a costura, então, na volta, refilei, ele já tá certinho, não mexo mais nele. Agora, nós vamos começar a aplicar esses dois forros nos espelhos. Estou aqui com o meu espelho da frente, eu já fiz as aplicações nele, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link para vocês, em que eu ensino a fazer essas aplicações. Então, assim, muito rapidamente, olha só, eu fiz à mão mesmo o molde, ó, folhinha de caderno mesmo. E eu fiz à mão o desenho de um vidrinho de esmalte. Se você não tiver facilidade em fazer à mão, vai no Google e coloca silhueta de esmalte, que vai aparecer um monte de molde que tem somente aqui, assim, o formato do vidrinho de esmalte. Tem outros modelos também. Então, você pode fazer isso. Vai lá no Google, daí você, né, salva essa imagem e coloca lá para imprimir.
E aí você desenha, né, nas costas do sintético, você desenha, depois recorta, cola aqui e faz a aplicação. Nesse vídeo que eu falei pra vocês, que já tem no canal, tem passo a passo para vocês fazerem qualquer tipo de aplicação em sintético. E coloquei 2 tirinhas aqui para dar acabamento. Eu coloquei uma fita dupla face, colei aqui a tirinha no corte a fio mesmo, não é no virado, é no corte a fio, e passei uma costura em cima e embaixo. Já coloquei também a minha etiqueta. Essa etiqueta aqui de acrílico eu fiz lá na oficina dos Badulacs, tem cupom de desconto meu, vou deixar aqui para vocês também o cupom de desconto. E ela vem com um plastiquinho em cima, olha só. E eu só tiro esse plástico depois que a peça fica pronta, porque assim a gente protege a etiqueta. Essa daqui é colocada com rebite, mas caso você não tenha balancim, eles fazem também sem o furo, então você pode colar essa etiqueta aqui. E coloquei também o recouro. Esse material aqui que eu tô usando é o sintético glitter 0.4, então ele é um pouquinho mais fininho. Por isso que eu estou usando o recouro, porque eu quero essa bolsinha bem estruturada. Até mesmo naquela outra verdinha, eu usei o Duna 08. E mesmo assim eu coloquei o recouro, porque eu quero deixar essa peça bem durinha. E aí o que eu fiz? Eu peguei o cone de linha e arredondei os cantinhos, como eu sempre faço, né? Eu sempre mostro pra vocês nos vídeos, então coloca, ó, o cone de linha, risca e corta. Bom, então com o espelho da frente pronto, eu achei os meios, tanto em cima quanto embaixo. Vou pegar aqui a parte que corresponde ao espelho da frente. E agora prestem atenção numa coisa. Como que essa maletinha vai abrir? Ela vai abrir assim, certo? A alça vai ficar aqui, o fole vai ficar aqui embaixo. Então, eu tenho que colocar esse forro aqui nesta posição. Não coloquem de cabeça para baixo, coloquem aqui, ó, a parte de baixo com a parte que vai ficar o meu fole. Tá vendo? Porque essa maletinha, ela vai abrir aqui. Então, isso que você precisa se atentar. E agora é fácil, porque a gente já tem, né, o meio aqui do forro, já tem o meio do principal, coloca meio com meio, certo? E passa a costura aqui embaixo. Aqui em cima a linha também, meio com meio, e aí você passa a costura neste contorno aqui para colocar o forro no meu principal. Aí, costurei já lá embaixo, meio com meio, tô costurando aqui na parte de cima também. Olha só, já prendi, então, os 2 meios em cima e embaixo. Agora, eu aperto aqui, deixo bem esticadinho e começo a passar a costura na volta toda aqui. Essa costura aqui, ela é bem na beirada, tá? Porque depois a gente ainda vai colocar o vivo aqui, então ela é bem na beiradinha. Aqui não tem mistério, só passar em volta. Então, tá aplicado o meu principal aqui no forro. Agora, eu vou refilar, vou tirar essas rebarbinhas e a gente vai aplicar o vivo aqui embaixo. Agora, para aplicar o vivo, eu pego uma tirinha de 4 centímetros do meu sintético, coloco aqui nesse meio, coloco bem aqui no meio, costuro aqui até a metade. Cheguei na metade, pego o meu vivo, esse aqui é o vivo plástico. Então, vamos lá para aquelas dicas de sempre. Passe a costura no meio dessa parte achatada. O ponto tem que ser 4, 4,5 ou 5, não faça um ponto muito apertadinho, porque senão você vai perder a resistência desse plástico. A linha, aqui ó, o corte do vivo com o corte do meu espelho, por isso que o corte do espelho tem que estar bem perfeitinho. Chegou na curva, seguro com esse dedo aqui indicador, esse aqui eu vou virando. Olha só, dou alguns pontinhos, viro, alguns pontinhos, viro, alguns pontinhos, viro. Pronto, minha curva já está feita. E segue aqui na parte reta. Costura aqui tranquilamente. É só alinhar esse vivo no corte. Não tentem fazer a curva antes da hora, porque às vezes é isso que dá errado. A minha curva, ela só começa aqui. Então, eu não vou começar a virar o meu vivo antes. Eu venho até o final da parte reta.
Agora, ó, eu começo a fazer minha curva. Então, não façam a curva antes da hora e nem terminem ela antes da hora também, ó. Fiz a curva inteirinha, agora vem a parte reta. Então, são essas as dicas que eu posso dar pra vocês. No mais, depende de vocês treinarem. E a gente segue colocando esse vivo no espelho todo. No final, eu corto esse vivo, eu encosto a tesoura aqui onde eu comecei, encosto aqui, corto o vivo, costuro mais um pouquinho, abaixo, aqui a minha tira de acabamento e termino aqui a costura. Tiro o excesso e está aplicado o vivo no nosso espelho. Já vou aproveitar e vou colocar a minha alça. Eu tô usando alça pronta, essa daqui é uma alça de 3 centímetros Candy Colors. Tem lá no site, eu acho ela super linda, eu amo usar essa alça. E aí, o que que eu fiz? Nós temos uma marcaçãozinha aqui do meio do espelho. Eu marquei 3,5 para cada lado. Isso é muito sugestivo, você pode colocar uma distância maior ou menor, não tem problema. Assim como o tamanho da alça, eu queria uma alça pequenininha mesmo. Então, minha alça aqui, ela tá com 26 centímetros. Aí, eu marquei do meio pra cá 3,5, do meio pra cá 3,5. Fiz uma marquinha de caneta aqui no vivo. Vou posicionar essa alça desse jeito, olha só. Vou posicionar ela aqui, cuidado pra não torcer e colocar ela do lado errado. Então, coloco ela bem certinha, posiciono e aí eu passo uma costura de cada lado. Viro aqui na máquina, passo uma costura aqui, posiciono outro lado e passo outra costura aqui. Pronto, alça costurada, olha só como é que ela ficou. Coloquei também aqui a minha etiqueta de cetim, que também tem vídeo no canal ensinando, que eu ensino a fazer essa etiquetinha aqui, coloquei já ela aqui dentro. E o espelho da frente tá pronto. Agora, nós vamos fazer o espelho de trás, que é do mesmo jeito, no mesmo esquema. No espelho de trás, então, eu já fiz aqui, ó, os cantinhos arredondados, achei o meio da altura, lembrando que a altura é a medida maior, colei aqui atrás o recouro, sempre um pouquinho menor nas bordas, e aí eu vou posicionar a parte aqui do forro dos meus bolsinhos. Também já tem o meio, né, desses bolsinhos aqui, desse forro. Então, agora é só passar a costura na volta toda, olha só. Aqui a gente não precisa se preocupar muito com o lado de cima ou de baixo, porque a gente ainda não colocou o vivo, né? E a parte de trás é lisa, ó, não tem desenho nenhum, não tem nada. Então, a gente pode simplesmente colocar na posição que quiser. E depois a gente só presta atenção na hora de colocar o acabamento do vivo aqui embaixo. Então, o forro tá aplicado aqui no meu espelho de trás. Olha só, por isso que eu falo pra vocês cortarem o forro meio centímetro maior, porque fica muito mais fácil da gente aplicar esse forro aqui no principal. Depois é só tirar o excesso, fica muito mais fácil. Agora sim, eu vou colocar o meu vivo, né? Então, essa daqui é a parte de baixo, então é aqui que vai o acabamento do vivo. Certo? A gente coloca bem aqui no meinho, aquela tirinha de 4 centímetros, costura e vem aplicando o vivo do mesmo jeito que a gente fez no espelho da frente. Tá aqui, então, a parte de trás com o vivo, já coloquei a alça do mesmo jeito, marquei 3,5 para cada lado aqui, costurei a alça, então, os meus 2 espelhos estão prontos. Agora, a gente vai fazer o canal de zíper e folha. O canal de zíper, ele vai ser feito em 2 partes, ou seja, nós teremos uma abertura central. Então, eu vou pegar uma das partes, vou pegar aqui o meu zíper, vou colocar ele pra baixo, deixo sempre o zíper sobrando, tanto em cima quanto embaixo, coloco aqui, ó, frente com frente, e vou passar a costura aqui na beiradinha. Faço um retrocesso no início, alinho ele direitinho aqui com o corte do meu material, dou uma leve esticada e começo a passar a costura na extensão toda deste meu canal. Costurei,
Agora eu tenho aqui o meu forro, o bagulho ele tá virado pra cima, então esse aqui é o direito. Vou pegar a ponta aqui, ó, desse jeito que tá, e vou virar pra baixo. E vou encontrar lá com a pontinha do meu bagulho. Agora, eu venho aqui na máquina e passo uma costura, mas eu não passo uma costura aqui, ó, uma em cima da outra. Eu passo um pouquinho pra dentro dessa outra costura aqui, 1 milímetro pra dentro. Eu não passo em cima uma da outra. Faço aqui um retrocesso e passo aqui a costura, pregando esse forro no principal. Forro costurado, agora eu vou virar os dois aqui pro mesmo lado e vou passar uma costura aqui, rebatendo uma costura de acabamento. Puxo bem esse forro para não ficar acúmulo de material aqui atrás e o nosso cursor ficar enganchando. Então, eu viro aqui, entro na minha máquina e passo aqui a costura rebatendo. Então, aqui é só passar a costura, tô no ponto 4,5, alinho aqui direitinho e passo a costura até lá o final. Rebati, ficou assim. Agora, a gente vai fazer o outro lado aqui do zíper. Então, você faz da mesma forma, ó, colocou aqui um do lado do outro, vira frente com frente e passa aquela costura aqui na beiradinha, do mesmo jeito que a gente fez. Eu vou até virar pro lado de cá, que eu prefiro, ó, vou virar aqui assim, e aí eu vou passar a costura, tá vendo que ele tá, ó, frente com frente. E passa a costurinha aqui na beiradinha. Então, tá aqui, costurei o lado de cá. O que que eu vou fazer, então? Tá aqui o meu bagum virado pra cima, esse aqui é o direito. Vou colocar aqui em cima, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui em cima. Alinho aqui na pontinha e passo agora a costura aqui também, do mesmo jeitinho, sem passar uma em cima da outra. Costurei aqui o forro. O que que a gente vai fazer? Rebater. Puxa, principal e forro, ó. Junta os dois aqui. Juntei aqui os dois, vou passar a costurinha aqui, rebatendo. Com os dois lados costurados e rebatidos, o que que eu vou fazer? Antes de fechar aqui essa lateral, eu vou colocar uma tirinha de recouro. Mas é uma tirinha mesmo, olha só, é 1 centímetro. Porque eu ainda tenho que deixar uma margem aqui pra costura, tá vendo? Então, ela tem 1 centímetro. E eu vou colocar aqui, vou colar essa tirinha dos dois lados. E aí, sim, eu passo a costura aqui pra fechar e corto o excesso aqui do forro. Meu canal de zíper ficou assim, já coloquei os 2 cursores. Eu gosto de colocar 2 cursores porque é uma abertura muito grande. Então, o ideal é que a gente coloque 2 mesmo, tá? E aí, coloquei também já o meu recouro, eu colei. Eu uso essa cola aqui em spray. Mas caso você não tenha acesso à cola em spray, você pode passar a cola líquida, cola de contato líquida, desde que você espalhe muito bem por toda a extensão do seu material, para não ficar com bolhas, para ficar bem coladinho. Essa cola de contato, ela é também chamada a famosa cola de sapateiro. E a gente acha em loja de material de construção bem facinho, é uma cola líquida. E ela é bem tranquilo de achar. A única coisa é que você tem que espalhar bem. Você coloca, espalha com um pincel ou com um rolinho. E daí você cola, dá certo do mesmo jeito. Então, agora, eu passei também já essas costuras aqui na beiradinha e refilei. Agora, eu vou pegar o meu fole, tá aqui. Eu vou virar ele pra baixo. Olha só, vai ficar direito com direito. E vou passar minha costura aqui. Costuro aqui, então, deixo bem alinhadinho, faço um retrocesso no começo, costura aqui, retrocesso aqui no final. Agora, eu vou pegar o meu forro, ele tá virado pra cima, tá? Aqui é o direito do meu bagum, e vou colocar ele aqui embaixo. Se vocês fizerem sempre dessa forma, principalmente quem é iniciante, vai se acostumar e não vai errar nunca mais. Nunca vai colocar ao contrário, fole, nunca mais vai confundir. É só vocês seguirem a mesma sequência sempre. Ó, coloco agora aqui, costuro.
E aí, eu vou puxar os dois pro mesmo lado e vou passar a costura aqui, rebatendo. Costura rebatida, agora é hora da gente pegar o espelho e começar a clipar esse canal todinho aqui no espelho. Então, eu vou colocar direito com direito, não importa onde que é o meio, porque a gente só vai conferir aqui a volta, então não tem importância onde é meio. E vamos clipar aqui a volta todinha até esse canal de zíper se encontrar com o meu fole. É só clipar tudo isso daqui. Eu clipei tudinho, olha só. E aí, eles se encontram aqui. Aqui termina o meu canal de zíper e aqui está o meu fole. Eu passo um pouquinho, olha só da onde termina, passei um pouquinho e fiz uma marcação aqui de caneta, que é aqui que eu vou cortar esse excesso de fole, certo? Vou cortar aqui pra gente poder fechar esse canal. Vocês vejam se é suficiente pra vocês, ou se vocês querem deixar um fole um pouco maior, aí vocês tiram o excesso pelo canal de zíper, tá? Como esse canal de zíper ele não tem alça, não tem nada, a gente pode mexer nele também. Então, se você quiser que o seu fole fique deste tamanho, aí você faz o seguinte, você corta o excesso do canal de zíper. Eu vou tirar do fole mesmo, certo? Cortei aqui o excesso onde eu tinha feito a minha marcação, tanto do principal quanto do forro. Agora, eu pego a outra ponta e vou colocar aqui, uma em cima da outra, e vou passar uma costura aqui. Venho aqui na máquina, costura, então, direito com direito. Agora, como esse fole tá pequenininho, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele rolinho. Venho aqui e faço um rolinho. E vou passar, ó, esse pedaço aqui que tá solto do meu forro e vou colocar aqui. Tá vendo que vai ficar direito do forro com direito do forro? Coloco ele aqui, viro e passo a costura aqui, ó. Deixo esse rolinho aqui. Aí, agora é só a gente puxar esse rolinho aqui pra fora com cuidado. A gente aperta aqui e vira. Prontinho. Vou passar uma costura aqui em cima e vou colocar um pedaço de recouro aqui dentro pra depois passar a costura aqui embaixo também. Lembrando que o recouro a gente deixa pequenininho. Então, vou passar aqui uma costura. Pronto. E vou colocar um pedaço de recouro aqui. Olha, gente, quando a gente desvirou, eu esqueci de falar pra vocês pra rebater, tá? Mas eu vou rebater agora. Eu já coloquei o meu recouro e já fechei aqui as laterais. Tinha faltado só rebater esse lado, que eu havia esquecido, mas não tem problema. Esse lado agora já está rebatido também, já tá com o meu recouro. Eu vou tirar essas rebarbinhas aqui e vou fazer o quê? Vou colocar costura com costura, dar um pique em cima e embaixo. Aqui a mesma coisa, coloco costura com costura, dou um piquezinho em cima e embaixo pra gente poder achar os meios e clipar lá no nosso espelho. Então, com o meu canal de zíper pronto, achei aqui os meinhos, tanto do fole quanto da parte aqui do zíper. Aí, a gente vai colocar aqui, ó, direito com direito e vamos clipar meio com meio. Então, vou colocar aqui o clipe, meio com meio aqui, meio com meio aqui embaixo e a gente vai botando os clipes na volta toda. Clipei e deu tudo certinho, tá vendo? Quando a gente mede direitinho o canal de zíper e fole, fica assim, encaixa tudo perfeitamente. Agora, eu vou fazer aquelas costurinhas de segurança. Costura um pedacinho aqui em cima, um pedacinho aqui na lateral, antes da gente começar a dar a volta toda. Passei, então, a costurinha nesses pontos que eu falei pra vocês, porque assim, pelo menos, a gente sabe que o espelho não vai escorregar, não vai sair do lugar. E agora, eu começo fazendo aqui na parte de baixo, ó, eu só começo por aqui. Vou pegar um alicate pra ajudar na hora das curvas, mas aqui não tem segredo também, é só a gente vem costurando, vai tirando os clips. Aí, eu vou pegar meu alicate pra me ajudar nas curvas. É só puxar, que ele encaixa certinho, já que o nosso fole, canal de zíper, tá na medida certa.
Por isso que eu falo pra vocês não deixarem o estruturador grande, porque senão nessa hora de fechar a gente não consegue fechar, porque o calcador não consegue, né, pegar essa ponta aqui do nosso material. Então, por isso que o estruturador ele tem que estar sempre um pouquinho menor pra gente poder ter esse espaço aqui pra costurar. E é por isso que eu gosto também desse calcador fininho, que ele facilita muito nessa hora da gente fechar aqui a nossa peça. Vocês estão vendo o estruturador aqui? Então, tá vendo? Se ele tivesse vindo até aqui, eu já não ia conseguir colocar esse calcador em cima. Então, a gente tem que deixar sempre esse vãozinho, esse espaço, pra poder fechar. Às vezes é isso que a pessoa fala, ah, eu não consigo fazer, mas é por causa disso. Às vezes deixou o estruturador muito grande e aí a gente não consegue fechar isso aqui. Se quiser abrir o zíper, pode abrir. E a gente vem puxando pra encaixar aqui esse canal de zíper assim. Chegando aqui no finalzinho, tudo se encaixou perfeitamente. Faço aqui um retrocesso e já vou passar o meu viés aqui. Peguei o meu viés de boneon. Vocês estão vendo que ele tem uma marquinha até aqui no meio? Já facilita na hora da gente dobrar e encaixar aqui. Então, eu encaixo aqui na máquina, dou alguns pontinhos, só pra prender. Agora, eu coloco aqui. Metade pra cima, metade pra baixo, estico e costuro. Vou fazer isso aqui na volta toda da minha peça. Só pra mostrar agora o finalzinho aqui, eu cortei, queimei a pontinha, eu dobro, enfio ela aqui embaixo, estico e passo aqui a costura por cima, ó. Devagar, faço um retrocesso e pronto. A parte de cima aqui, a parte desse espelho aqui já está pronta com o acabamento. Olha só pra vocês verem como fica super bonito. Aqui que eu falei, ó, pra deixar esse pedacinho aqui com plástico, que é pra esse zíper não ficar muito aqui perto do acabamento. Então, ficou assim, com a minha etiquetinha, tudo bonitinho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o espelho de trás. Se quiser fechar, se quiser deixar aberto, a gente vai vir aqui, vai encaixar o espelho de trás. Se atentem, tá? Pra alça ficar pra cima e o acabamento do vivo ficar pra baixo. Vou colocar aqui, eu vou clipar tudo, vou costurar e colocar o viés. E como não passa de mágica, tá prontinho, olha só o lado de dentro. Já coloquei a parte de trás, dei o acabamento. Agora é só a gente virar. Muito simples de virar essa peça, porque é um canal de zíper enorme. Então, a gente vira e aí a gente vai dando formato aqui certinho no vivo. Pra ele fazer a curva bem certinha. Nos cantinhos aqui a gente dá aquela esticada. Essa peça aqui nem tem necessidade, assim, de ficar 24 horas, né, descansando, como a gente diz, porque é um canal de zíper grande, né? Então, a gente não precisou ficar amassando muito, nem nada. Mas, mesmo assim, agora a gente ajeita, ó, a gente vai ajeitando o lado de dentro aqui, o viés, tá vendo que ele fica todo assim? Olha só como ele tá. Então, a gente tem que acertar, ó, tem que ajeitar, para que o vivo fique no lugar, o viés fique no lugar. A gente vem acertando aqui as curvas dos dois lados. E é isso. Olha só, já tá viradinha. Vou fechar aqui. Essa daqui é a segunda peça que eu tô fazendo. A primeira foi aquela verdinha que eu mostrei no início do vídeo. E agora eu tenho uma cor de rosinha também, muito linda, bem acabadinha. Olha só pra vocês verem os cantinhos aqui, estruturadinha por causa do recouro. E é isso. E aí, gostaram da nossa maletinha? Vocês viram aí como é simples de fazer, né? Não tem os bolsinhos, então a gente tem aí um trabalhinho para cortar esses bolsos e tal, mas no final das contas é facinho de fazer, tranquilinho, com alcinha, com tudo que vocês têm direito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.